Olá, eu sou a jornalista Franciele Stefani e está começando o Podcast, o nosso podcast da Faculdade Zeste. E aqui a gente conversa com pessoas que inspiram, gente que faz, que cria, que transforma. O Podcast nasce como um espaço para compartilhar ideias, experiências e histórias que conectam conhecimento e vida. Nosso objetivo é ampliar o diálogo sobre temas que fazem parte do dia a dia da ESTE, como educação, pesquisa, fé, arte, diversidade e compromisso social. E para dar o start nesse projeto, nada melhor do que este momento. No próximo ano, 2026, a Faculdade Zeste completa 80 anos de história. São 8 décadas formando pessoas com excelência acadêmica e sensibilidade humana, reconhecida nacional e internacionalmente por seus cursos de bacharelado em teologia, licenciatura em música e bacharelado em musicoterapia. E para abrir o nosso episódio número 1, nada melhor do que falar sobre um tema que também é transformação: a música. Está aqui comigo nos estúdios da Faculdade Zeste um nome que faz parte da história da música gaúcha: Lê Vargas, do Tchê Guri. São mais de 30 anos de estrada, são 18 CDs gravados, 2 primeiras produções em vinil e até indicação ao Grammy Latino. É ou não é uma trajetória para inspirar? Lê, que alegria te receber aqui, conversar um pouquinho sobre música, conhecer a tua história e já de largada, que história é essa de Estero? Olá, boa! Por aqui, prazer, que alegria poder voltar aqui à ESTE, onde eu me sinto sempre em casa, sinto uma alegria muito grande de estar nesse prédio e realmente eu sou um esteiro, né? Não do Tchê Guri, mas eu sou um esteiro da ESTE, porque desde que coloquei meus pés pela primeira vez aqui na ESTE, eu me senti em casa e vislumbrei algo muito interessante para a minha carreira aqui dentro. Além do conhecimento que eu sabia que eu iria ter aqui com os professores, com os colegas, mas também o ambiente me fez pensar de uma outra forma também a minha profissão, né, como músico. Então, aprendi muito aqui dentro, estou aprendendo hoje nessa tarde maravilhosa com vocês aqui também, então estou à disposição aqui para poder falar um pouquinho da minha trajetória. Lê, a gente estava conversando um pouquinho fora do ar, né, dessa tua ligação aqui com a instituição, tu já estudou aqui, né? Conhece o nosso campus, conhece a nossa infraestrutura, conhece também o nosso método de ensino, né? Sem dúvida, eu tive o título de aluno mais bonito da ESTE, mentira minha. E com mais cabelos também. E com mais o hair, né? Mas eu estudei aqui, infelizmente não pude concluir o Mas curso. Estamos em negociação, né? Logo, novidades. Mas o período que eu estive aqui foi um período muito feliz, uma época que me recordo com muita alegria. Para mim, sempre os dias que eu tinha aula aqui eram dias muito agradáveis, não eram pesados para eu, mesmo tendo uma agenda, né, bastante repleta como é do Tchê Guri. Eu, durante a semana, tinha meus dias de aula aqui e para mim sempre não era cansativo, não. Eu vinha com muita alegria, eu vinha para contribuir também com as aulas, tive a oportunidade de poder fazer alguns trabalhos aqui dentro em relação de produção musical, né? Pude palestrar aqui dentro como produtor musical também, numa semana da música. Então, foi um período muito bom, guardo com muito carinho esse período da ESTE. E não foi por acaso, a gente estava falando, inclusive, de nomes para começar nosso projeto, né? Um podcast, né? Que não é um podcast, é um podcast. Legal. É um momento de conversa e de troca. Mas por que não o Lê Vargas, né? Uma banda daqui, com toda uma trajetória e que tem uma compreensão de música que ela transcende a sua história, né? Sim. Como vocês fazem para se manter no mercado em meio a tantas transformações musicais que já aconteceram nesse processo todo, desses tantos anos de história que vocês têm? Bom, muito bem. Essa pergunta é bastante ampla para mim e vou responder em parte como o Lê vê isso e como o Tchê Guri vê, né? Porque eu também acabo misturando muito meu CPF com o CNPJ, né? Eu sempre vi música como profissão, né? Eu tenho música na minha casa desde muito cedo, desde da primeira infância. Então, nós somos uma família muito musical. Haja visto que meus 2 irmãos também são músicos. Meu pai era músico amador e foi com o pai que nós aprendemos esse amor pela música.
mas eu sempre compreendi que a música era a minha profissão. Talvez pela frase do meu pai, quando nós saímos de casa para tocar, eu com 9, 10 anos, que eu abandonei os estudos na época, meus irmãos também, e nós fomos morar fora de São Leopoldo, nós fomos morar em Cruz Alta, né? Que lá surgiu a oportunidade para nós termos um equipamento de som, um ônibus para viajar. Aqui nós não tínhamos. Nós somos uma família bastante pobre naquele período. E aí o pai sentou nós três e disse, olha, ok, eu libero vocês para ir morar fora, mas vocês estão indo para trabalhar, não para fazer festa. Se eu souber que vocês estão fazendo festa, eu trago vocês três para casa e acabou a história de música para vocês. Então aquilo sempre ecoou muito forte na nossa cabeça e eu entendi, olha, um profissional tem o quê? Que se profissionalizar. Então a música, como eu tinha uma facilidade, nós três tínhamos facilidade de música, né, em tocar, sem ter nada de teoria, mas nós fomos buscar o conhecimento teórico também, desde muito cedo. Então isso juntou na nossa profissão e de lá para cá nós nunca paramos de estudar. O meu irmão mais velho, o Fabinho, ele tem curso de marketing, hoje ele faz pós em teologia e está fazendo um mestrado na PUC, não sei nem o título do mestrado dele, está fazendo agora. Então o Fabinho também sempre procura, como ele é um cara muito ligado, um empreendedor, ele sempre buscou mais essa parte. E eu e o Alex, que é o meu irmão do meio, nós sempre buscamos muito a parte da música. Então a gente estuda a música desde muito cedo. Então, com isso, a gente viu a parte profissional. Quando passa para o Tchê Guri, aí sim, nós precisamos ter uma equipe maior para cuidar de todo esse posicionamento da marca no mercado. Nós somos uma empresa que trabalha com música. O nosso produto é música, mas é uma empresa. Poderia ser uma empresa de água mineral, uma empresa de detergente, mas é uma empresa que vende música. Então, nós temos que nos colocar no mercado assim como qualquer outra empresa. Então, nós buscamos sempre isso e talvez isso esteja dando certo, porque o Tchê Guri está hoje, em 2025, com 35 anos de trajetória, né? E a gente sempre procurando a buscar o conhecimento. Nós temos uma equipe maravilhosa da parte do comercial, do marketing, né, da área digital. Nós temos uma equipe para cuidar disso. E eu e o Alex cuidamos. O Alex cuida mais da parte administrativa e eu cuido de toda essa parte musical, dos projetos artísticos, passam pelas minhas mãos, né? Então, eu acho que a gente também tirou um pouco, Fran, do romantismo sobre a música. As pessoas que enxergam a música de fora como um hobby pensam a música é uma parte muito romântica, né? O artista fica em casa, deitado no seu sofá, até chegar um produtor, vai descobrir ele e vai estourar mundialmente. Gente, desculpa falar isso para vocês, mas isso existe em filme e talvez umas 3 carreiras no mundo. O resto é muito suor mesmo, né? Tem que trabalhar muito e levar muito a sério. Essa parte romântica às vezes até prejudica a carreira dos artistas, que a gurizada acaba ficando em casa esperando realmente aparecer um produtor lá dentro da casa dele dizendo que vai estourar ele mundialmente. Então isso não aconteceu 3 vezes na história da música pop, né? Então a nossa foi bem difícil, é ainda uma carreira muito trabalhada, porque a gente leva ela, como eu falei, como uma empresa. Lê, conta um pouquinho do início da banda mesmo. Como Sim. foi até chegar ao Tchê Guri? Como foi essa caminhada? Muito bem. Nós somos 3 irmãos, como eu falei. Nós somos fundadores da banda. Nós começamos aqui em São Leopoldo com outro nome, chamava Miringuaçu. Miringuaçu em Tupi-Guarani quer dizer pequenos e grandes, porque meu pai tocava junto, tinha mais 2 senhores que tocavam, então tinha os 4 meninos, que era eu, o Alex e o Fábio, meus irmãos, e mais o Volney, que era o baterista, que eram guris, e os mais velhos, então eram os pequenos e grandes, né? Tocamos um bom período assim, até que nós conhecemos uma banda chamada Garotos de Ouro, que é bem famosa até hoje. Em 89 para 90, nós conhecemos eles em Novo Hamburgo, numa churrascaria que nós tocávamos. Eu, o Alex e o Fábio, nós tocávamos nessa churrascaria todos os dias durante a semana. E final de semana a gente tocava baile já. E conhecemos eles lá, eles foram tocar na churrascaria, e o dono da banda, também era um visionário, um empreendedor sempre nato, viu nós 3 tocando e disse, olha,
vocês têm equipamento, vocês têm ônibus para viajar? Nós não tínhamos nada, não tínhamos um cabo de instrumento. Daí, não temos. Olha, eu tenho tudo lá em Cruz Alta, mas vocês têm que morar lá em Cruz Alta. O Fábio disse, olha, eu vou semana que vem a Cruz Alta falar contigo. O Fabinho sempre muito visionário, assim, também. Um grande empreendedor. Ele foi a Cruz Alta, conheceu o Ayrton Machado, que era esse empresário, dono dos Garotos de Ouro, voltou e disse, olha, guris, tem tudo lá, mas nós precisamos morar lá. Aí foi onde nós fomos com o pai, ele nos liberou para a gente morar lá, para sair da escola e tudo mais. E a partir daí, nós tocamos mais um ano como Miringuaçu e depois nós mudamos o nome para Tcheguri. Esse primeiro ano de Tcheguri, Fran, foi muito maluco, assim, porque nós não tínhamos saído de São Leopoldo, ou de 30 quilômetros daqui. Nós tocávamos em Sapucaia, na Grande Porto Alegre, Aguaíba. Quando a gente foi a Aguaíba, era uma viagem, assim. E daí nós fomos morar em Cruz Alta e o primeiro evento que a gente foi tocar foi um Réveillon em Cuiabá, no Mato Grosso. E dali a gente começou a viajar muito longe, assim, porque logo em seguida surgiu um empresário no norte, ele morava no Pará, em Belém do Pará, esse empresário, querendo contratar os Garotos de Ouro. Mas Garotos de Ouro já era uma banda muito renomada no Sul, não tinha agenda, e nós não tínhamos nenhum evento. A banda que estava começando, feita por guris, nesse período já o pai já não tocava mais junto, era só os guris mesmo, né? Aí o dono dos Garotos de Ouro disse, olha, os Garotos de Ouro não podem ir, mas eu tenho uma banda aqui dos guris que estão estourados, ninguém conhecia nós. Pode levar. Nós fomos pro Pará, ficamos 3 meses. No Pará? No Pará. Pará, Maranhão e Tocantins. Tocando. Que idade vocês tinham? Eu fiz 12 anos na estrada. 12 anos no Pará, praticamente? No Pará. Quando completei 12 anos de idade, eu estava no Pará. E de lá para cá, foi assim, nos 3 primeiros anos que a gente mudou para Tcheguri, nós ficamos indo para o norte e ficava 2 meses, voltava, ficava 1 mês aqui, porque nós não tínhamos agenda aqui. E naquele período, as bandas gaúchas eram feitas por pessoas de mais idade. Então, os próprios contratantes não botavam muita fé que aqueles guris iam conseguir tocar um baile. E aí, para nós ganhar uma grana, a gente ia pro norte. E tu sempre no vocal? Não, eu era baixista. Uhum. E o Fabinho, que é o meu irmão mais velho, era o vocalista. Então, fui baixista da banda durante muitos anos. Eu sou o vocalista líder da banda já fazem 18 anos. Mas eu fui vocalista, baixista e vocalista anteriormente, né? Então eu dividi o repertório com o Fabinho durante esse período. Mas então a nossa trajetória começa assim, Fran, conquistando espaço fora, até que nós viemos em 1993, pessoal, no século passado, quando nós gravamos nosso primeiro disco. Disco? Disco, LP. Que não é maior que esse... É o que não tem aqui, que é maior, bem maior. É isso, maior, muito maior. Nós viemos numa turnê lá do norte, já com o repertório pronto, e esse repertório foi todo feito no norte. Então era o que a gente estava vivendo naquele período. E nós somos gaúchos também do asfalto, nós somos gaúchos de São Leopoldo, né? Nós não somos gaúchos da campanha, ou da fronteira, ou das missões. O nosso sotaque é bem da Grande Porto Alegre. E o que a gente sabia falar era do nosso dia a dia, dos bailes e tal. Quando a gente veio com o repertório pronto, que a gente gravou o disco, nenhuma gravadora queria nos lançar. Não existia naquela época essa história de lançar independente. Depois eu quero até me aprofundar sobre isso, mas naquele período uma banda tinha que ser lançada por gravadoras. E as gravadoras que tinham no mercado não queriam lançar o nosso trabalho. Nós mostrávamos o CD, os caras diziam, não, mas o que é isso? Os caras cantando coisinha de prendinha, do bailezinho, que não sei o quê. Não compreendiam aquela nossa forma de cantar e de... Lembra de alguma música? Lembro, tenho. Posso cantar? Por favor. Puxar a viola aqui, ó. Já era isso que eu ia pedir, né? Então tá. A primeira música que a gente lançou, que ficou bem marcada na nossa carreira, chama Não Vá. Ela é: não vá, não vá pras bandas de Santo Antônio, não vá, não vá, porque o tempo tá medonho. Olha só. Olha, o tempo tá pra chuva, tu não pode te molhar. Fica aqui junto comigo, pois eu posso te cuidar. Então isso, naquela época, era enxergado assim, de uma forma meio estranha. Os caras contando não vá para Santo Antônio. Depois tinha
Fiz promessa pra prendinha, meu bem, eu vou voltar. Nessas horas fico louco, dá vontade de ficar. Isso era muito estranho. Até que uma gravadora, nós fomos até essa gravadora, mostramos o trabalho, o diretor musical da gravadora disse, não, cara, isso não tem condições, não vai rolar. Beleza, voltamos pra casa, passou alguns dias, recebemos a ligação dessa mesma gravadora. Mas ela estava trocando de diretor, e nós tivemos muita sorte nesse caso. A pessoa que estava assumindo era a dona e era a nova diretora musical da gravadora. E ela ligou e disse, olha, eu vi uma fita de vocês aqui, me chamou a atenção o nome, e eu fui ouvir e achei interessante, quero conversar com vocês. Eu falei, olha, nós já tivemos aí, foi negado. Ela disse, não, mas eu sou a dona da gravadora e quero falar com vocês. E aí nós fomos novamente a essa gravadora e ali nós fizemos o contrato para comprarmos peças de vinil na época, e nós entramos quando estava acontecendo a transição do vinil para o CD. Se lançava ainda vinil, CD e cassete, que é essa fita cassete. Cassete, gente. Eu preciso mostrar o que é um cassete. Nós lançamos em cassete, gente. Cassete. Isso aqui aí. É quase uma obra de museu já, né? Já é. Minha filha provavelmente não vai saber o que é um cassete. Não sabe nem como é que acontece música aqui dentro. Eu vi nesse fim de semana num curso que a gente teve, e que essa caneta ela foi feita exatamente para isso, né? Isso é a grande função, escrever é secundário, né? Exato. Mas aí nós compramos 700 peças de vinil e ela disse, olha, se vender legal, eu faço CD. Não era todo disco que saía em CD. Se vender legal, daqui 2 meses eu mando fazer algumas peças de CD. Naquele ano, Fran, nós fomos a banda que mais vendeu disco no Rio Grande do Sul. Aquilo que não era visto com bons olhos se transformou. Que ninguém queria. Nós ultrapassamos marcas de bandas renomadas, nossos ídolos ficaram para trás em venda para o Tchê Guri naquele ano. Ela falava para nós, a dona dessa gravadora falava, guris, eu não sei o que está acontecendo. O disco de vocês não param na prateleira das lojas. Existiam lojas, gente, que vendiam CD, eram lojas especializadas em vinil, em CD. Coisa boa naquelas lojas, né? O cheiro da música. E aqui em São Leopoldo tinha uma loja que o pessoal da antiga vai lembrar que era Tabacaria Central, que vendia os LPs, CDs, e a gente comprava disco ali. E um dia eu fui nessa tabacaria e o dono da tabacaria falou, cara, o disco de vocês não para na prateleira. Falou pra mim. E quando ele estava me falando isso, veio uma menina com um disco na mão do Tchê Guri pra eu assinar e ela estava comprando o disco. Então, realmente a gente viveu isso, sabe? Foi muito legal. Então, a partir dali, Fran, nós tivemos uma sorte grande, foi um trabalho árduo até chegar ali, mas foi feito com muito profissionalismo. A gente estabeleceu um novo padrão dentro da questão fonográfica no Rio Grande do Sul, eu digo. Nossa capa foi diferente, a nossa foto foi diferente, nossa forma de gravar o áudio foi diferente, nossa produção. Essa transformação, ela veio através da experiência que vocês tiveram lá? Não. Como foi essa visão? Porque é uma visão inovadora. Eu acho, Fran, e aí é um pouco de sorte e um pouco de não ter uma opção de fazer outra coisa. Uhum. Nós tínhamos que acertar. Só que também nós fazíamos com tanto amor, com tanta vontade, que nós não tínhamos medo do ridículo. Nós fazíamos o que estava no nosso coração e o que nós sabíamos fazer. Era muito simples. Era extremamente simples. Eu hoje, analisando como músico, é um trabalho extremamente simples. Às vezes até tem coisa errada, porque nós éramos muito jovens, a gente não tinha musicalidade suficiente para fazer algo perfeito, né? Mas era feito com muito amor e com muita vontade. Então, tudo que nós sonhávamos, nós colocávamos nas nossas músicas. Tanto em arranjo, em forma de cantar e tal. E aquilo passou a ser um novo padrão dentro da questão fonográfica, do mercado fonográfico. Nós estipulamos, a partir de 93, um novo padrão, sem saber, sem pretensão alguma. A partir do Tchê Guri, começou a aparecer tantas outras bandas de jovens tocando que não tinha no mercado. Parece que a galera disse, nossa, jovem também pode tocar música gaúcha, sabe? Porque a gente podia ter optado por tocar rock, optado por tocar MPB, reggae, o que for, samba. Mas a gente optou
em tocar música gaúcha. Por amar o nosso Rio Grande do Sul, por amar o nosso estado, a nossa cultura. Só que, como eu falei no começo, nós somos gaúchos do asfalto. Então, a nossa forma de amar o Rio Grande do Sul é um pouco diferente. A nossa forma de expor musicalmente é um pouco diferente, porque a gente tem uma carga musical diferente de quem mora na fronteira. Mas quem mora na cidade, quem é do asfalto, também ama o estado. Mas claro, e aí já entramos numa outra briga que depois nós podemos entrar, que eu sempre falo que o Rio Grande do Sul é feito de vários gaúchos, não é um gaúcho só. Né? Nós temos cargas de etnias completamente diferentes em cada região do estado. Então o Rio Grande do Sul é feito por gaúchos de várias formas, né? E nós somos dos gaúchos daqui da Grande Porto Alegre. Então, a partir de 93, surgiram muitos grupos, né? Muitos jovens vendo a gente tocar. Eu tenho lembrança, Fran, de jovens que se pilchavam como nós nos pilchávamos. Eles compravam a capa do nosso CD, o disco, e levavam nas costureiras para fazer, eu quero fazer uma roupa igual a do Tchê Guri. Então, é muito legal. A gente conseguiu imprimir talvez um novo padrão. Claro, isso sem pretensão alguma. A cultura é muito maior do que a nossa história, mas a gente sem pretensão e com muita honestidade, e aqui não vangloriando de nada, mas a gente impôs um novo padrão, né? A gente foi muito criticado por isso, sofremos consequências por isso, mas foi muito legal. A gente conquistou um espaço que era uma lacuna que tinha. Parece que os jovens disseram, nossa, a gente também pode ser jovem no Rio Grande do Sul. E a partir dali, Fran, nossos eventos começaram a ficar gigantescos. Né? Os CTGs, os clubes que nós tocávamos, não estavam preparados para receber tanta gente, para ter todo aquele frenesi dos jovens, sabe? Eram as meninas querendo nos agarrar, rasgar nossas roupas. Eram realmente... Saiu uma matéria na Zero Hora com o título Tchê Guri, os menudos do Pampa. Foi muito legal, sabe? Porque era uma identificação etária que não existia até então. Né? Foi realmente um conjunto de coisas. Era um vocabulário mais simples, era um visual que tinha uma identificação com o jovem daquele período, né? A nossa performance no palco era de uma banda de rock. Eu fiz um curso de extensão na PUC de produção musical, que o professor falou para mim, depois que eu contei a história da banda para ele, ele disse, cara, vocês tinham uma banda de rock, vocês eram amados pelos filhos e odiados pelos pais. E é verdade. Muitas vezes nós fomos contratados e o patrão do CTG dizia, olha, eu contratei vocês por causa da gurizada da invernada. Eu não gosto. O cara falava na nossa cara. Não gostava mesmo ou ficava lá escondido? Talvez, né? Talvez batia o pezinho ali. Claro. Mas eles falavam, olha, a gurizada, se não fosse vocês, a gurizada da invernada não queria o baile. Então foi um movimento muito interessante. E não parou mais depois disso. E depois disso vieram outros movimentos, e eu sempre falo, Fran, quando falar da música gaúcha, né, um historiador daqui 100 anos for falar da música gaúcha, na década de 90, nos anos 2000, vai ter que falar no nome do Tchê Guri. Se não falar, ou é um péssimo pesquisador, ou é um mau caráter. Porque é impossível esconder a nossa história dentro da música do Rio Grande do Sul. Né? Jamais estarei me equivalendo aos grandes nomes como Teixeirinha, como Gildo de Freitas, esses caras que são realmente os desbravadores da nossa música, mas quando falarem de música gaúcha, nesse período de 90, 2000, vão ter que falar no nosso nome. Porque a gente fez parte de um movimento inovador dentro da música. Hoje já não é mais, hoje tem novas bandas, né? Tem novos movimentos, mas naquele período nós fomos disruptivos com muitas coisas. Nós fomos a primeira banda a rodar numa rádio FM no Rio Grande do Sul durante a programação normal. Hoje isso é tão banal, mas em 94, Fran, isso era histórico. Tu poder rodar a tua música durante a programação normal, não estou falando das 6 da manhã. É depois do YouTube a tua banda rodar numa rádio FM que ditava regras para o Sul inteiro, que era a Rádio Cidade. Nós rodamos no Love Sons, né, que era um programa carimbado nas madrugadas, e depois a gente começou a entrar na programação normal da emissora.
Então, essas coisas são quebras de paradigmas. Uma banda de bombacha rodada numa rádio FM. E depois subir, né? E Porque vocês não ficaram no estado. Não. Vocês levaram o estado e o jeito dos guris, do Tchê Guri, Sem de fazer dúvida. música para outros patamares, Ó, né? nós fizemos tanta coisa maluca. Tem música e novela, porque eu Tem. quero que tu aborde, né? É, Tem música e novela. Sim. Tem Nós fizemos- Grammy. Nós fizemos o programa da Xuxa. Nós fizemos o Ratinho, nós fizemos Que Raul época Gil. é essa? De 95 a 2000. Mas com as músicas que tu apresentou pra gente? Sim. Mas teve essa música que rodou na Rádio Cidade, que foi essa quebra de paradigma para os artistas gaúchos, era uma balada, né? Então, super romântica. Guria, quando te olho, bate mais forte o meu coração. As bandas gaúchas não gravavam isso. Mas nós éramos apaixonados e somos pelo Roupa Nova até hoje. E essa música foi produzida pelo tecladista do Roupa Nova. Vocês, inclusive, gravaram Nós lá, né? gravamos todo esse segundo CD no estúdio do Roupa Nova, no Rio de Janeiro. O segundo já. O segundo disco. Aí vem uma história interessante. Como nós tínhamos contrato para um disco só, que a gravadora não botava fé, eles iam comprar aquelas 700... É tipo assim, ó, vou pegar porque vai que outra pegue e dê certo, né? Exato. Mas nós tínhamos contrato de uma só. Então, o segundo disco nós estávamos soltinho. E vendendo que nem uns loucos. Como diz os gaúchos, vendendo mais que pastel em cancha de carreira. Aí, o que nós pedimos para a gravadora? Olha, para nós renovar, nós queremos gravar no estúdio do Roupa Nova. A gravadora não tinha estúdio naquele período. E ok, a gravadora bancou a gravação. E nós fomos gravar no Rio de Janeiro. Nós passamos um mês inteiro tocando no final de semana, aqui no Sul. Pegava o primeiro avião na segunda-feira, ia para o Rio de Janeiro, ficava até sexta-feira no Rio gravando, voltava para tocar os bailes aqui. E o que nós queríamos? Nós queríamos conhecer os caras. O estúdio era uma desculpa, né? Isso, se não gravar, a gente grava em casa depois, faz alguma coisa. A gente quer conhecer os caras. E a gente teve a sorte, porque o Ricardo Fegali, que é o produtor dessa música e é um dos compositores, essa música é do Fabinho, meu irmão, com o Fegali. E aí, o Fegali era o diretor do estúdio. Então, ele todo dia ia até o estúdio. E a gente fez uma amizade muito legal, tanto é que essa música foi mostrada para ele lá no estúdio, e ele se colocou à disposição em mexer na letra, em mexer na harmonia, e fez toda a produção do arranjo dela. Então, de lá para cá, a gente tem uma amizade muito grande com eles, são nossos ídolos, e a gente poder dizer que é amigo dos ídolos é muito legal, né? E a música oferece isso, né? A gente é muito grato por essa amizade, pela oportunidade que Deus nos deu de ter essa amizade e de aprender. Porque cada vez que a gente está com eles, a gente aprende. Assim como nós aprendemos com os Garotos de Ouro, quando a gente teve a oportunidade de morar lá em Cruz Alta, assim como nós aprendemos com todos os nossos colegas queridos que fazem a história da música gaúcha. Então, a gente está sempre aberto a aprender, Fran. Então, exatamente lá, vocês também aprenderam como eram feitas as músicas lá, as gravações, porque elas não deveriam seguir a mesma linha do que era gravado aqui, aí né? vem uma grande sacada. Eu, como sempre, fui muito curioso e amar a produção, amar ver essa questão de estúdio. Quando a gente botou o pé no estúdio pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul, eu já fiquei apaixonado. Eu disse, caramba, é assim que se grava, tal. E quando a gente foi para lá, eu fiquei mais atento ainda. Né? Vou ver como é que se faz as coisas aqui. E lá, quando a gente estava gravando, o operador lá do Roupa Nova lançou uma frase que aquilo me chamou a atenção, porque a gente gravava de uma forma diferente deles. A gente meio que gravava de cabeça para baixo, assim, sabe? Começava pelo fim. E o cara disse, nossa, vocês gravam estranho e tal. Eu disse, como assim? Vocês gravam pelo fim, e aquilo me chamou a atenção. De lá para cá, a gente impôs essa outra... Eu perguntei para ele, como é que vocês fazem aqui? Não, aqui a gente faz assim, assim, assim. E como eles faziam? Eles gravavam bateria primeiro. E aqui no Rio Grande do Sul, era praxe gravar bateria por último. Se gravava todos os instrumentos e a bateria era gravada por último. Do nosso segundo disco para cá, e aí a gente voltou a gravar no Rio Grande do Sul, a gente veio com esse novo padrão de gravar a bateria primeiro. Foi uma revolução, foi uma briga dentro dos estúdios. Imagino. O que esses guris estão inventando? Querem De inventar, novo, né? Querem inventar a roda, quem eles pensam que são. Aquelas coisas, né? Do novo, criar esse atrito. Mas de lá para cá a gente conseguiu mudar isso. Também não posso afirmar que nós
fôssemos os primeiros a fazer isso, mas foi uma briga tão grande que me parece ter sido, sabe? Então, de lá para cá veio esse novo padrão, novas mixagens, porque a gente aprendeu com eles lá, né? Nova forma de enxergar a música. Então, e de lá para cá eu vou sempre ao Rio para acompanhar produções do Fegali, para aprender, né? Para ver novos equipamentos. A parceria se mantém. Sempre, sempre. Tanto é que nós montamos o estúdio do Tcheguri, porque a gente viu que o Roupa Nova tinha um estúdio. E de lá para cá a gente colocou, enquanto a gente não fizesse nosso estúdio, em 2005 nós inauguramos... Não, em 2005 quando a gente inaugurou a nossa nova sala. Antes nós já tínhamos uma outra sala e a gente fez, baseado nos tamanhos das salas do Roupa Nova, esse novo estúdio. E nós fomos a primeira banda também, Fran, a ter o selo independente aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, isso eu ia te perguntar, porque tem essa trajetória na gravadora. Sim. Por quantos trabalhos vocês... Mas também, ao mesmo tempo, antes de elaborar a pergunta, a gravadora também, ela deve impor algumas regras, alguma coisa assim. Eu não sei até que ponto eles interferiam no trabalho. Mas, para tu já responder isso, eu queria que tu me contasse como foi essa transição de sair de gravadoras, quanto tempo foi, assim, e a diferença que tu sentiu. Olha, o Tcheguri sempre foi muito rebelde, vamos dizer assim. Como diz o professor lá da PUC, nós tínhamos uma banda de rock que tocava vaneirão. Então, em tudo nós éramos bastante rebeldes. Por exemplo, no nosso disco, ninguém metia a mão. Nós não queríamos que o produtor da gravadora interferisse no nosso repertório, interferisse na nossa forma de cantar, de gravar. Então, sempre foi assim, ó, muita briga com o mercado fonográfico. Nós queríamos uma capa do jeito que nós imaginávamos. Nós queríamos um folder dentro do disco, como nós vimos do Roupa Nova. Entendeu? Então, a nossa visão sempre era diferente. A régua era aqui também, né? Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas era diferente. Tá? E não estou aqui me achando o melhor, a última bolachinha do pacote. Nós só tínhamos uma visão diferente, Fran. Então, as brigas eram tantas que até que nós descobrimos que nós podíamos ter o nosso estúdio. Isso para nós foi fantástico, que daí ninguém mais interferia nossos horários de gravação, na nossa forma de gravar, no som que nós queríamos, nós fazíamos do jeito que a gente queria. E depois, nós fizemos parte de duas corporações aqui do Rio Grande do Sul, e em 2002 nós lançamos nosso primeiro disco independente, que também foi uma visão empreendedora do Fabinho. O que o Fabinho pensou? Ele via que o mercado se fechava para as gravadoras, cada vez menos lojas de CD existiam, né? O mercado foi diminuindo. O que ele fez? Ele fez uma parceria com uma distribuidora de alimentos. Então nós passamos, as gravadoras tinham 40 pontos de venda no Rio Grande do Sul inteiro. E nós, com a nossa gravadora independente, nós passamos de 40 pontos para 400 pontos de venda, que nós vendíamos no mercado, os mini mercados, armazém de esquina. Onde tinha alimento daquela distribuidora... Tinha Tcheguri. Tinha Tcheguri. E quem não vai no mercado, e aí, né? Nós ganhamos nosso primeiro disco de ouro. Quantas cópias vendidas? Mais de 100 mil cópias vendidas. E que música tinha ali? Tinha... Violão? Agora eu vou... Tinha uma música que nós gravamos com a dupla Jean Giovanni. Pra tu ter uma ideia, o nosso primeiro disco independente, nós trouxemos a participação de Jean Giovanni, que é uma dupla renomada no Brasil. Nós trouxemos a participação do Frank Aguiar, que é um dos reis do forró. Nós trouxemos uma dupla catarinense, Marlon e Michael, que naquele período era bem famosa. E era um disco independente, não era um disco da corporação. Mais uma inovação. Mais uma visão diferente da mesma coisa. E é mais uma prova que tu pode fazer. Sabe? Às vezes, tu depende da boa vontade de uma corporação para tu fazer algo disruptivo. E nós, com a nossa cara de pau, a gente foi lá e falou com o Frank. O Frank foi um cara... Vocês pegaram o telefone e ligaram pra ele. Era sempre assim. Com Roupa Nova foi assim. Com o programa da Xuxa foi assim. Foi ligando, foi batendo na porta. Nunca foi pago jabá. As histórias são... Eu tinha que ter 8 podcasts para poder contar a história. Mas nesse disco que tem o nosso disco de ouro, tem... Mas o que aconteceu? Porque me enlouqueceu, me fez acreditar. Eu entrei de corpo e alma, não me faz perder a calma, não me faz chorar. Essa música foi gravada com o Jean Giovanni. E aí, nós tivemos o prêmio, o disco de ouro de um disco independente.
Que não tinha acontecido até então. Que não tinha acontecido. Então, a banda que tinha... Primeira banda gaúcha a ter seu próprio estúdio. Primeira banda gaúcha a ter um disco independente. Nós somos a primeira. E logo em seguida, Fran, nós tivemos a indicação para o Grammy Latino. Tem um prêmio anterior, que é o prêmio Top of Mind, como a banda mais lembrada do Rio Grande do Sul. Esse prêmio ele é concedido por uma revista de economia. Não é uma revista de música. Eles medem as marcas mais famosas do Rio Grande do Sul. Então, jornalismo, redes de TV, marcas de refrigerante, empresas em geral. E o Tchê Guri, na parte musical, foi a banda mais lembrada dos gaúchos. Em segundo lugar, para nossa surpresa, ficou Engenheiros do Havaí, que é uma banda de nível nacional, com renome nacional. E o Tchê Guri é uma banda de nome regional. Que faz música pro Rio Grande do Sul. Numa bolha menor ainda, que é uma música gaúcha. E naquele ano, o Tchê Guri foi a banda mais lembrada dos gaúchos. Então, para tu ver, o movimento era, naquele período, bastante grande. Nós fomos realmente disruptivos em muitas coisas, né? Aí veio o Top of Mind e, em seguida, a indicação de um outro CD, o CD A Festa, que tem a música... Você me pega feito furacão, roda que roda feito furacão. Você me pega feito furacão, estou ficando louco, vou ficar doidão. Olha o tipo das músicas que a gente gravava. Eu sei a coreografia até hoje. Meu. Tinha coreografia, gente, eu fazia coreografia. A minha filha chora de rir. Eu imagino. Ela disse, pai, como é que tu fazia isso? Isso era um outro período, eu tinha cabelo. Daí, então, tudo isso vai agregando na nossa carreira. E como gratidão, Fran, eu sempre gosto de falar desses prêmios, dessas marcas que a gente obteve, porque isso é a gratidão ao nosso público. Foram eles que nos trouxeram até aqui. Foi o público que acreditou na nossa música, que, sabe, deu um voto de confiança para nós. Cara, vamos ver o que esses loucos estão inventando. Vamos dar esse voto. E curtiram a nossa forma de amar o Rio Grande do Sul. Então, era tão verdadeira, Fran, e é até hoje, tudo que a gente faz é tão verdadeiro que as pessoas de boa intenção entenderam e disseram, cara, eu curti isso aqui, eu entendi o que esses caras querem fazer. E a partir dali, então, nós tivemos o disco de ouro, nós temos 3 discos de ouro na nossa carreira. Ainda na época que vendia CD, então a vendagem era de 100 mil cópias, né? O disco de ouro, Top of Mind, o Grammy Latino. Mas o Grammy deve ser algo que... É grandioso. Muito grandioso. É muito, porque... Como vocês receberam essa notícia, assim? Porque certamente, por mais criativos que vocês fossem, e por mais visionários que vocês fossem, vocês imaginavam chegar num Grammy? Jamais. Eu nem sabia que nós estávamos inscritos ao Que Grammy. era um Grammy, né? Não. O que era eu já ouvi falar. But, saber que nós estávamos inscritos, nós não sabíamos. Foi um dia de manhã... ligou um amigo meu, disse, Lê, parabéns, cara. Disse, pô, não tô de aniversário. Fiquei pensando, Nando, obrigado. O Nando Rocha, um querido cantor, de uma banda de Lajeado, da banda Rosas. Que era de uma banda de baile. Que era uma banda de baile. O Nando me ligou. Eu estava fazendo a produção da banda que ele participava. E disse, Lê, parabéns. Eu disse, cara, muito obrigado, mas por quê? Disse, cara, tu não leu a 0 Hora? Eu disse, não vi. Cara, vocês foram indicados ao Grammy, que saiu na 0 Hora, né? Eu disse, nossa, foi uma correria lá em casa, gritaria, eu chamei meu irmão e ele ligou para a gravadora para saber quem tinha inscrito. A gravadora disse, olha, nós estamos aqui em Polvorosa também e felizes, parabéns. E o Fábio disse, vocês escreveram? Não foi nós. Aí vai procurar, não sei o que, perguntamos para nossa secretária, não tinha sido ela. Ligamos para uma secretária que trabalhava anteriormente. Alguma vez tu escreveu? Sim, Fábio, tu mandou escrever. Porque nós participávamos da Festa Nacional da Música e lá sempre tinha um representante do Grammy Latino. E lá o Fábio veio com a documentação, entregou para a secretária, escreve a gente aí, vê o que precisa fazer. Tinha que mandar 30 peças de CD na época e tal. E foi essa secretária que nos escreveu, graças a ela. Nós fomos indicados. E aí sim, nós fomos a Las Vegas
para a premiação, nós ficamos entre os 5 finalistas da categoria. Imagina. É um prêmio, né? É um prêmio. Naquela época, naquele período, quem ganhou foi o cantor Daniel Sertanejo. Ele estava lançando o filme do Menino da Porteira. Então, o CD do Menino da Porteira... A Ativa também era maior. E era um projeto muito grande, né? Um projeto que realmente... E era um projeto muito bonito. Mas nós ficamos entre os 5 finalistas. Né? Só ia lá para a final os 5. E nós fomos, e foi muito legal, uma baita de uma experiência também. Foi a época que a música de vocês estava em novela ou não? Foi um pouco antes. Foi antes ainda? Veio o Grammy e depois a novela? Depois a música da novela, que daí entrou Guria na novela. E como foi isso? Porque, ok, daí vocês tiveram esse reconhecimento, né, do Grammy, vocês tinham a trajetória aqui. Como foi o contato? Vocês fizeram contato para colocar a música na novela? Aí começa a correr, né, dentro das corporações, e tu vê um disco independente que foi indicado ao Grammy. Né? Mas daí como a gente sempre fez muita parte, o Fabinho sempre fez parte dessa questão da Festa Nacional da Música, que era um grande evento que tinha aqui no Rio Grande do Sul, até 2020 aconteceu esse grande evento do saudoso Fernando Vieira. Então a gente estava dentro do mercado fonográfico, as pessoas nos conheciam. Então quando aconteceu essa do Grammy, as pessoas já nos conheciam e indicaram através da produção. Na verdade foi numa minissérie que entrou essa música. Então foi um período muito legal, assim, muito, muito interessante. E de lá para cá, Fran, a gente veio trazendo essas coisas para dentro da nossa carreira, de profissionalizar, de enxergar a música de outra forma, né, de entender que o mercado se renova. E se renova muito, né? Muito. Porque vocês passaram por toda essa trajetória e hoje não, já vem de tempo a questão da transformação pro virtual, né? Sim. O streaming hoje, né? Sim. Se mudou o modo de fazer música. Total, de ouvir música. Exato, e de entregar, né? Como é que é essa entrega hoje? Como é que funciona esse mercado digital da música? Num primeiro momento, Fran, as pessoas entenderam que a internet era uma facilidade pro artista. Nossa, agora ficou muito fácil de expor a música. A internet é de graça, é só eu subir minha música no Spotify, no iTunes, onde for, qualquer plataforma, e eu vou ser famoso. E enganam-se redondamente, porque as plataformas, elas são como se fossem as lojas de CD antigamente. Então, elas precisam ganhar dinheiro também, então ela não é de graça. Então, os artistas precisam se antenar nisso, os novos músicos, os novos artistas precisam se antenar nisso. Que as plataformas não são beneficentes. Então, muitas vezes não é por acaso que eu tô lá em casa ouvindo minha música e, de repente, do nada, vem o Tcheguri. Isso, porque a gente investe na plataforma. Né? A plataforma precisa receber. Óbvio que nós temos um consumo no orgânico, que se fala, bastante grande, porque o Tcheguri é um grupo que tem uma rede que funciona bem, né? Nós temos bastante seguidores para uma banda regional, né? Em todas as plataformas. Né? Nosso canal no YouTube, ele sempre foi muito ativo. Né? Na pandemia, ele cresceu mais ainda, porque nós estávamos preparados para isso. Nosso canal já funcionava muito bem, nós tínhamos muito conteúdo já, e ali deu um boom gigantesco. Para tu ter uma ideia, Fran, nós temos uma websérie dentro do nosso canal no YouTube chamada Galpão do Tcheguri. Essa websérie ela já ultrapassou a marca de 55 milhões de visualizações. Para uma banda regional, é um número astronômico. Né? Então, nós sempre tivemos preparados para essas questões assim, digitais. Né? Então, a gente tem que enxergar as plataformas como as prateleiras das lojas. A gente precisa saber onde a gente quer estar colocado e saber entender isso. Mas, claro, a gente trabalha para bolhas. Né? A música gaúcha é uma bolha grande, uma bolha que para nós é satisfatória, a gente ama essa bolha, mas saber direcionar o teu conteúdo é bastante importante. Saber para quem tu quer trabalhar é mais importante ainda. Senão tu atira nas nuvens. E não se acomodar, né? Eu acho que isso também passa, porque muitos músicos, muitas bandas, elas acabam, conseguir o sucesso, tenho minha música tocando bem, entregando bem no orgânico ou não tenho mais por que lançar, não tenho por que pensar em música. Vocês seguem pensando em música? Muito. E isso é uma coisa bem pessoal
da minha parte, assim, eu sou um cara bastante incomodado com o que eu fiz hoje de manhã. Para mim já é velho, sabe? Eu acho que com isso eu consigo trazer também, como eu cuido da parte musical, artística do Tchê Guri, eu consigo trazer isso um pouco para dentro da nossa empresa, essa inquietação de estar trazendo novo. Eu tenho dificuldade de fazer o que eu já fiz, de refazer o que eu já fiz. Para mim, eu já estou cansado de ouvir aquilo. Eu quero, de alguma forma, trazer uma nova roupagem, e aí isso me dá uma nova gana, me dá um novo brilho nos olhos. Eu sou movido a isso, né, dentro da minha trajetória como músico, e óbvio que a minha trajetória se confunde com a do Tchê Guri, e eu consegui trazer isso para o Tchê Guri. E eu tenho a sorte de ter uma equipe comercial que também é muito assim, de estar muito ligado às novas tendências, né, ligado até a questão visual, né, essa nossa equipe está muito ligada, então a gente faz um conjunto bacana, né, de entender que a gente não pode ficar parado, que a gente tem que movimentar, entender de quanto em quanto tempo as músicas funcionam. Para os amigos que nos assistem, tem uma ideia, hoje uma música no mercado, ela dura 8 dias, do seu lançamento até começar a sua queda. 8 dias, para mim, que sou um cara do século passado, é uma tristeza saber que a minha música vai durar só isso. Eu sou de um período, Fran, que a minha música durava, como lançamento, 1 ano. Um disco se gravava de ano a ano. Hoje tu lança de mês em mês. E com videoclipe ainda, né? Com videoclipe. É impossível lançar música sem videoclipe. Há muitos anos isso já acontece. Tu já tem que gravou a música, já vai pensando no clipe. Não tem como lançar uma música sem ter videoclipe. Então, isso nós fomos entendendo por talvez essa nossa aproximação com artistas do centro do país também nos fez entender, Fran, que, ok, a bolha deles é bem diferente da nossa, mas a gente tem que trazer para a nossa realidade. Eu sempre trouxe tudo que eu aprendi com Roupa Nova, com Frank Aguiar, para a nossa realidade, sabe? Eu vi que o Roupa Nova usava imagem sincada no telão, áudio com imagem. Eu preciso aprender a fazer isso aí. O Ricardo Fegali me ensinou a fazer. Nosso primeiro show sincado em imagem e áudio, quem me ensinou a fazer foi o Ricardo Fegali, da Roupa Nova. Então, ninguém fazia aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu sempre trouxe para a nossa realidade. Nós não temos a grana que os caras têm, nós não fizemos os espetáculos que eles têm a oportunidade de fazer, mas eu penso que o nosso público merece algo muito parecido, e eu vou fazer com o maior carinho, com o maior amor e com muito respeito, porque eles merecem. E é uma das filosofias que a gente aqui na Este acredita, que quando a gente abre as portas para os cursos, independente da teologia, da música, da musicoterapia, é pensando na vida, de transformar, de tocar as pessoas de algum modo, né? E acredito que aquela pessoa que está pensando numa profissão, a música, ela te dá um retorno financeiro também, né? Sem dúvida. Só que tu precisa te capacitar, não é um hobby apenas. Ela pode sim ser encarada como um hobby, né? Se a pessoa Sem quiser, dúvida. mas tu vive de música. Eu penso, Fran, em cima disso que tu está falando, é algo bastante interessante. Às vezes eu vejo colegas reclamarem, pô, música não dá dinheiro, bicho. Música não dá grana. Isso é muito perigoso, tá? Porque eu, graças a Deus, eu vivo de música a minha vida inteira. Eu tenho 49 anos e toco desde os 9. Então, 40 anos eu vivo de música. A música trouxe para minha família uma ascensão social que talvez nós não tivéssemos uma outra oportunidade. Como eu falei no começo, nós somos uma família bastante humilde. E através da música, a gente teve a possibilidade de conhecer boa parte do Brasil, um pedaço do mundo, pagar nossas contas, criar nossos filhos, ter os nossos bens materiais. Foi tudo através da música. Então, quando eu ouço um músico falar que a música não dá, eu pergunto, o que tu deu para a música? A minha pergunta é a inversa. Sempre que tu der o teu tempo, der o teu carinho, o teu respeito pela música, ela vai te retribuir. Não tem como não. Eu não creio que a música seja amada dessa forma, que vai dizer, cara, esse cara se dedica tanto, ele bota o tempo dele e ele estuda, ele investe dinheiro na música e ela não vai te retribuir. Algo errado tem.
ou esse cara tá brincando de ser músico, ou ele tá sendo romântico em ser músico, ele não tá investindo o tempo dele, o dinheiro dele na música. Tudo que nós investimos na música, a música retribuiu. Se eu tivesse investido muito mais, Fran, ela tinha me devolvido. Então, música é um baita negócio. Ela não é só um negócio. A gente lida com a parte emocional, mas a parte também organizacional, né? total. Então, a música, como eu falei no começo, a nossa empresa é uma empresa musical. Nosso produto é música. Então, eu sou bem cético nessa frase de que música não dá. Música dá de acordo com aquilo que tu investe nela. E nós, lá em casa, sempre investimos muito. Eu lembro de um período, Fran, muito difícil da nossa carreira, que nós não tínhamos dinheiro mesmo, assim. Talvez nós já até tivéssemos uma carreira um pouco consolidada, mas como qualquer outra empresa, nós quebramos algumas vezes. E nesse período de quebra, a única coisa que eu queria era o dinheiro para eu pagar minhas aulas de música. Eu nunca deixei de estudar música. Então, cara, eu preciso de dinheiro para pagar o ônibus e para pagar meu professor. O resto tá ok. Se meu tênis está furado, se a minha camisa está rasgada, não, eu não tinha problema com isso. Eu só tinha que ter o meu instrumento bom, sempre bem cuidado, sabe? Eu tinha sempre um instrumento top, mas dinheiro para pagar meu professor. Sempre investia nisso. É a qualificação, né? E até hoje, como eu te falei quando eu cheguei aqui, eu acabei de fazer uma qualificação internacional para professores de canto. Eu até hoje invisto, acabei de fazer, com um instituto europeu. Então, isso vai me retornar. Não, e aí tem o gancho, né? As pessoas acham, vou ser músico para tocar baile, ou vou ser músico para ter uma carreira solo, meteórica, enfim. Não, tu pode trabalhar na produção, tu pode trabalhar sendo professor, professora. Enfim, tem o mercado de trabalho ele é muito amplo, né? E eu sempre vi a música dessa forma. Eu sempre vi, Fran, a música não só o palco. Eu trabalho como produtor musical, eu sou professor de música e sou cantor. Então, eu ganho dos 3 lados. Eu tenho várias receitas dentro da música. Então, música é um bom negócio, mas tu tem que investir nela. Assim como um médico tem que estudar, Fran, uma jornalista não teve que estudar, se formar. Não é? E tu investiu na tua carreira. E hoje ela está te retornando. Então, é igual. Eu sou muito frio, às vezes, em falar de música, porque eu tiro muito essa parte romântica. Eu tiro o romantismo da música, até parece, o cara, ele é só cabeça, ele não é coração. Não, cara, eu também sou coração na hora de compor, na hora de cantar, na hora de me divertir. Para mim, o palco é uma grande diversão. Ali eu sou coração total. Mas na hora de pensar em música, eu tenho que pensar o exato, né? Então, e nós estamos com o vestibular, inclusive, aberto. Curizado, vestibular oportunidade. Música, por favor. Vestibular para todas as áreas, inclusive licenciatura em música, com excelentes professores, né? Ela conhece um pouquinho da nossa estrutura. Poxa, a Este é super capacitada. Aqui o que me chamou a atenção, Fran, foi o ambiente musical. Então, isso é muito legal. É diferente de tu fazer, não estou fazendo contra as outras instituições, mas tu não enxerga a música quando tu faz do teu computador em casa. Tu está vendo matérias, mas tu não está vivendo o ambiente musical. E aqui na Este, a gente já chega com o violão nas costas, encontra a gurizada na lanchonete e já rola um violão. Então, o ambiente musical é muito propício. Então, tu percebe que tu está fazendo algo em relação à música. Não é algo atrás do teu computador, que tu não está vendo um professor dar exemplos de música. Então, aqui os professores são bem capacitados. Eu tive a satisfação, do período que eu estive aqui, de conhecer grandes professores, de me tornar amigo dos meus mestres e os colegas que eu aprendi muito. Olha, guardo com muito carinho, com muito respeito a todos eles. Muitos se tornaram grandes professores já vejo eles no mercado de trabalho e me honra muito poder ter talvez contribuído um pouquinho durante as nossas aulas, porque eu era sempre o mais coroa da turma, né? A gurizada entrando, a gurizada só fazendo vestibular, e eu já estava na música há muitos anos, né? E foi um período,
que eu guardo com muito carinho. No entanto, que a gente estava falando, até misturando um pouco os assuntos, eu já estou encaminhando para o final, mas a gente não está conseguindo se desligar, até porque senão daqui a pouco a gente vai estourar todo o horário Vamos para possível. o segundo episódio. Exatamente, daqui a pouco o segundo. Eu te avisei que eu falava muito. Fala muito, então vamos cortar. Que em 1988 tu esteve aqui pela primeira vez, foi? Errei o ano ou acertei? Não, é por aí, 88, 89, nós viemos fazer uma gravação de uma música para triagem num festival, que era um cantor, Nelson Ortácio, o compositor. E ele que veio nos trazer aqui para gravar essa música, essa trilha. E eu conheci esse ambiente aqui que nós estamos hoje. Era uma máquina de rolo ainda que gravava em 4 canais, se não me engano. E quando eu vim, aí sim, para que eu ingressei para estudar, que eu vim a primeira vez aqui no estúdio, eu disse, olha, eu já estive aqui há muitos anos. É nostálgico, né? Pô, e é muito legal. Eu sou um cara que eu tenho uma memória muito de lugares. Assim, quando eu entro num lugar, me remete a um período... Memória afetiva mesmo. De cheiro também, me remete aos lugares, aquele período. E aqui não é diferente. Hoje, quando eu cheguei aqui... Não, e o nosso campus é tão bonito, né? Essa época começa a florescer, ficam as flores. De fato. Hoje, quando eu estacionei aqui, eu disse, nossa, parece que eu estou vivendo aquele período de novo e tal. Então, a este é um lugar muito bom mesmo, é um ambiente muito legal e um ambiente capacitado para receber o músico, o artista. Quando eu convivi aqui com os colegas, eu via esse choque também. Não é um choque, mas sim diferentes faixas etárias de períodos diferentes da vida, né? Eu já estava aqui com um artista, bom, eu não gosto de usar essa palavra, mas consolidado dentro do mercado, e tantos outros aqui, colegas, começando uma carreira, e isso é muito legal, é muito bom. A gente pode contribuir com os colegas, né? Dando talvez um pitaquinho na carreira, né? Podendo ajudar. Então, esse ambiente aqui me faz bem, me faz muito bem. Não, e a gente percebe esse teu carinho não só pela instituição, mas pela música, na essência da palavra música, né? Sim. Não só o palco, que também, se o palco não fosse importante, não teria 25 shows no mês de setembro, né? O mês Farroupilha, o mês bombando. Não tem como não falar de música com amor, com carinho, porque a música realmente deu tudo que eu tenho. E o tudo que eu tenho, mais importante é a experiência e os amigos que eu tenho. A nossa maior riqueza que a música nos deu nesses 35 anos são os amigos que a gente fez nessa trajetória. Então, a música me deu tudo de fato. Então, não posso falar da música sem esse amor. E eu brigo pela profissão, mas brigo mesmo, porque eu tenho a música como profissão. A música, para mim, não é uma brincadeira, não é um hobby. Ela pode ser uma brincadeira, ela pode ser um hobby, mas eu, sempre tive a música como profissão. Então, eu brigo demais quando a galera não leva a sério. Quando eu vejo um músico que quer ser profissional, não levar a sério, não vir aqui na EST se inscrever para os cursos, não vir aqui na EST nos workshops, não vir aqui na EST nas masterclass. Cara, o cara não está se capacitando. E tem aqui, dentro de São Leopoldo, dentro da Grande Porto Alegre, nós temos uma grande faculdade de música. Tu tem que se capacitar. Eu brigo muito. Isso eu brigo com meus músicos também. Né? Eu sou um velhão chato lá dentro, bicho, tem que estudar. Nossos músicos todos sempre precisaram estudar. Não, e aqui a gente tem também a musicoterapia, que é a única faculdade aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul que tem o curso de musicoterapia, o bacharelado, que é uma área que serve, muitas pessoas vêm até nós para fazer uma transição de carreira, por exemplo. Sim. Eu tô cansado do palco, eu quero trabalhar numa coisa diferente. A musicoterapia, ela te permite trabalhar com o canto, te permite trabalhar com o instrumento e também curar, né? Ajudar as pessoas. Imagina, isso aí. Bicho, poder fazer música curando. Pô, meus colegas que estão se formando aí, eu vou me tratar com vocês. Viu? E ler pra gente se encaminhar pro encerramento. Tentar, né? Porque eu vou ainda querer ouvir mais uma música. Eu gostaria que tu falasse pra aquela pessoa que tá em casa, pra aquela pessoa que já estuda, pra aquela pessoa que já trabalha com música e vive da música, um recado. Deixa uma mensagem pra essas pessoas, pela tua trajetória, pela tua experiência, pela essa tua transição da academia também pro palco, a prática e a teoria juntas, enfim. Eu acho que durante esse nosso papo todo, eu frisei várias vezes essa questão de se profissionalizar. Né? Então, não serve só na área da música, mas nós estamos aqui hoje falando de música. É fundamental o brasileiro ter a consciência de que para ter uma ascensão profissional,
vou ser redundante, tem que se profissionalizar. Então, independente, eu vejo que a gente tem, nessa trajetória de 35 anos, uma academia na estrada. Né? Eu fiz várias formações na estrada, mas não é como tu estar dentro da academia. Então, profissionalize-se, tenha amor pela música, mas não deixe só o amor levar. Porque você não vai virar um músico viajandão. Aquele músico que acha que as coisas vão cair lá dentro do teu quarto. Não. Se profissionalizando, tu vai ver das dificuldades que é o mercado. O mercado não é fácil. O mercado hoje engana as pessoas dizendo que é fácil por causa do streaming, por causa do digital, mas é um mercado mais competitivo ainda, né? Porque está na palma da mão das pessoas o que vai ouvir ou não. Então tem que se profissionalizar e aí sim, profissionalizar visualmente, musicalmente, empresarialmente. Tudo isso engloba música. Então eu tenho sorte, Fran, de ter uma equipe maravilhosa. A gente construiu uma equipe fantástica dentro do Tchê Guri. Então graças a eles que eu posso me dedicar às minhas aulas de canto, graças a eles eu posso me dedicar às produções musicais e me dedicar ao meu show durante a agenda do Tchê Guri. Mas todos nós fomos buscar nos profissionalizarmos dentro de cada área. Então, não brinquem, gurizada, e não percam tempo. Não percam tempo. O tempo passa, quando vê, passou 4 anos e tu deixou de estar aqui dentro desse ambiente maravilhoso, aprendendo. Né? E eu, quando vim para cá, Fran, eu vim muito aberto, assim, para aprender de fato, sabe? Vim aberto e sempre aprendi. Todas as aulas eu aprendi alguma coisa. Todas. Lê, obrigada. Muito obrigada por compartilhar a tua história, por inspirar muitas pessoas, né? Porque com certeza aquela pessoa que está em casa, está na dúvida, ela vai ouvir tua história. Se não vai ouvir tua história no sentido profissional, de músico, vai entender tua pessoa, o que te construiu como ser humano, como músico, como acadêmico, porque eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer, né? Acho que vai vir alguma coisa nova por aí. E te agradeço mais uma vez pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Honra máxima poder estar aqui como primeiro convidado, surpresa. Primeira edição. Muito bom. Nada por acaso. Fico muito honrado, muito feliz. Espero ter contribuído de alguma forma com o projeto e principalmente com os queridos colegas e amigos que estejam nos vendo nesse momento, que essa história toda que eu contei desse maluco aqui por música, esse maluco da área artística, que eu possa ter contribuído de alguma forma. Tirem as arestas aí, enxerguem de forma bem passiva, né, que eu possa realmente poder contribuir a algo na carreira de vocês. Estou à disposição de todos, tem meu Instagram, lá, Lê Vargas Cantor, para a galera que quiser me chamar, para a gente seguir esse papo, vai ser sempre uma honra. Eu gosto de trocar experiências. E Lê, a gente pode encerrar com música, então? A gente sai mais caro. E já que vai sair mais caro, escolhe aquela música que, na tua visão, ela marcou a tua história como o Lê Vargas. Ai, meu Deus. E fiquem ligados que logo, logo a gente volta com mais episódios do podcast. Meu Deus, ela puxou... Agora vai lá. Porque eu tava lá da minha infância. Não, tem uma música do Tchê Guri, que é uma música que também é um divisor, já num outro período, né? Depois de muito tempo sem emplacar algo com relevância dentro do mercado, eu e o Alex compomos uma música que, já puxei outra história, nós compomos para gravar com a dupla Fernando e Sorocaba. Nós nos encontramos num evento e o Sorocaba nos instigou a fazer uma canção. Cara, nós queremos gravar uma música com a banda do Sul que fale algo aqui do Rio Grande do Sul. E vai ser com vocês. Façam uma música que a gente vai gravar. E a gente fez essa música. Só que a gente não conseguiu gravar com eles. Mas a música tornou um grande sucesso para nós. Então hoje vai ter lá em casa costela gaúcha bem temperada. Qual gaúcho não gosta? Hoje vai ter lá em casa costela gaúcha bem temperada. Tchau, gente. Até o próximo. Obrigado. Obrigada, Lê. Valeu.